Investir em si mesmo é com certeza um dos melhores investimentos que a gente pode fazer na vida. Talvez seja a única aplicação que a gente pode garantir que vai ter algum tipo de retorno. Seja a gente conquistar aquele objetivo que a gente quer, a gente lidar com os problemas que a vida traz, ou mesmo nos ajudar a trilhar as nossas vidas de uma maneira mais feliz, mais completa, mais satisfatória. Quando a gente investe em nós mesmos, tudo que a gente consegue construir enquanto conhecimento pode se tornar bons frutos na nossa vida. Nesse vídeo eu quero compartilhar com a gente algumas maneiras que a gente tem para poder investir de nós mesmos e que a gente consiga, com esse investimento, alcançar bons resultados ou uma vida melhor, mais tranquila, mais prazerosa, por que não? E eu quero começar essa nossa conversa, e o primeiro item que eu vou trazer vai ser, colocando aqui o nosso compartilhamento como sempre, a leitura para o nosso crescimento. Afinal, a gente normalmente, muitos de nós devem ter tido essa experiência de quando jovens na escola ou pré-vestibular ou mesmo durante as faculdades, a gente ser obrigado a ler coisas que não necessariamente nos agradavam, mas que a gente era obrigado a ler, inclusive precisava fazer provas depois. A questão é que essa relação com a leitura pode mudar na vida adulta ou posteriormente, ou mesmo até quando a gente ainda é jovem. A gente precisa escolher as leituras que nos agradam. Nem toda leitura vai agradar a todo mundo. Então, por que a gente não pode ali descobrir aquelas leituras que mais nos dão prazer? Temas que a gente gosta, assuntos que são legais, e isso pode mudar durante a vida, a gente sabe. Às vezes um romance, às vezes uma ficção, às vezes aprender alguma coisa nova, alguma habilidade nova por meio da leitura. Tudo isso pode ajudar a gente a ressignificar a nossa relação com a leitura e a desenvolver a gente mesmo. A questão é que a leitura ainda é uma das melhores formas para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente conseguir assimilar novos conhecimentos. Então, essa primeira dica é um convite para a gente ressignificar a nossa relação com a leitura, descobrindo leituras que a gente gosta e lendo essas coisas até que a gente consiga desenvolver esse hábito e tornar isso algo prazeroso e, claro, como uma parte da nossa vida e do nosso dia a dia. O nosso segundo item aqui para a gente investir em nós mesmos é conversar com pessoas diferentes e encontrar uma pessoa mentora. A questão é que a gente evolui, a gente expande a nossa visão quando a gente tem relações e interações com pessoas que são diferentes de nós. Diferentes culturas, diferentes crenças, diferentes comportamentos, diferentes valores. Isso ajuda a gente a compreender o mundo de uma maneira muito mais ampla, que sai de nós e começa a olhar para o mundo como ele é, complexo, diverso, múltiplo. Essa é um convite interessante para a gente conhecer pessoas diferentes, conversar com essas pessoas, assimilar esses conhecimentos, ressignificar o que a gente já sabe a partir de novas perspectivas. Isso com certeza vai expandir a nossa visão de mundo e também vai aumentar as possibilidades que nós temos para lidar, enfrentar e entender a vida de uma forma muito mais ampla. Ter uma pessoa mentora também ajuda muito nessa questão. A pessoa mentora é aquela para que você vai levar os seus problemas. Às vezes você acha que não tem uma solução e a pessoa mentora vai te provocar, vai trazer uma experiência dela, vai trocar com você de tal forma que você vai conseguir encontrar ou enxergar um caminho novo ou até ressignificar aquilo que parece um problema gigante para algo menor que a gente consegue lidar no nosso dia a dia. Uma pessoa mentora é muito importante para nós. Ela ajuda, alivia as nossas tensões de vez em quando. Eu tenho pessoas mentoras que me ajudam muito. Eu levo os meus problemas e de repente eu saio de lá com eles bem menor, de uma forma muito mais fácil de lidar e de enfrentar. Então, conhecer pessoas e conversar com pessoas diferentes e, claro, ter uma pessoa mentora é algo excelente para o nosso dia a dia. Uma outra dica para a gente viajar, para a gente investir em nós mesmos é, claro, a viagem, viajar para longe. Quanto mais distante e quanto mais diferente o lugar que a gente visita, melhor para nossa mente, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento pessoal. A questão é que a diferente cultura, assim como diferentes pessoas, nos trazem perspectivas que nós não temos, olhares, pensamentos e formas de lidar com as coisas que às vezes a gente não consegue alcançar a partir das nossas bolhas ideológicas, aquilo que a gente vive, aquilo que são pessoas parecidas conosco, que têm as mesmas visões de mundo. É muito gostoso ter essas pessoas ao nosso redor, mas de vez em quando a gente precisa se provocar, sair dessa zona de segurança e alcançar outras formas de enxergar a vida.
Viajar para longe, um outro idioma, um outro comportamento, pode ser algo muito, muito valoroso para nós, para o nosso investimento, para que a gente consiga expandir as nossas potencial, para que a gente possa enxergar as coisas de uma outra forma. Então sempre vale a gente enxergar, quanto longe a gente puder, claro. Se for um outro país, um outro continente, melhor. Mas uma outra cidade, um outro estado, aqui no Brasil, que nós temos aí estados que são muito diferentes entre si, pode ajudar muito quando a gente está aberto a entender a cultura, a vivenciar aqueles pensamentos, né? E também estarmos abertos a entender aquele forma de vida e participar dela, e não impor a nossa visão e a nossa forma de vida naquele espaço, mas ao contrário, participar daquela forma de vida enquanto estivermos lá. Isso ajuda bastante, expande a nossa visão e é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer em nós mesmos e que a gente vai colher bons frutos. No nosso próximo item, a gente tem algo importante que eu gosto bastante, que é fazer cursos que incrementem as nossas habilidades, aprender coisas novas, aprender novas habilidades, a gente aprender essas coisas que são diferentes do que a gente faz no nosso dia a dia, expande a nossa mente, cria novas conexões e a gente consegue enxergar esse mundo e mais possibilidades nesse mundo complexo que a gente vive. Então fazer novas habilidades, que seja uma dança se você nunca fez, que seja o canto, música, argila, cerâmica, composições, teatro. Procure coisas novas que você pode aprender. A habilidade é sua, uma vez aprendida ninguém pode roubar, então é um investimento que vai estar sempre para você e com você. E uma vantagem, aprender coisas novas cria novos caminhos na nossa mente e a gente vai conseguir encontrar soluções de uma maneira muito mais eficiente no nosso dia a dia. Se a gente seguir então para a nossa próxima dica, e essa é bem importante e a gente às vezes negligencia, que é cultivar a saúde na nossa vida. Cultivar a saúde tem maneiras diferentes. É bom a gente não cair na armadilha de achar que existe apenas uma forma de cultivar saúde. A saúde, ela é uma coisa ampla, ela é multidisciplinar e multifatorial. Nós temos muitas coisas que impactam a nossa saúde. Quando a gente fala de cultivar a saúde, a gente está falando em cultivar sim a nutrição, aquilo que a gente vai comer, aquilo que a gente vai se alimentar, aquilo que a gente vai beber. A gente está falando também da gente cultivar a saúde emocional, intelectual, daquilo que a gente vai colocar nas nossas vidas. Saber cultivar a saúde de uma forma que a gente goste, que seja também prazerosa, que nos traga aqueles benefícios também emocionais, é muito importante. Então, não existe uma única maneira de cultivar a saúde. Essa dica não está falando para você comer brócolis todos os dias. A gente está falando em descobrir como cultivar a saúde. E a sua saúde vai depender e vai precisar de coisas específicas. Então saiba aquilo que é importante para a sua saúde estar bem nos campos biológicos, emocionais e intelectuais. Cultivar a saúde é algo importante. A gente negligencia às vezes. A gente não pode deixar isso acontecer. Olha para você e encontra quais são as coisas boas para a gente cultivar a nossa saúde. A nossa próxima dica vai ser muito interessante e fala sobre uma habilidade que algumas pessoas dizem, a gente até fala que é inata, mas a gente sabe que toda habilidade pode ser aprendida por nós, todos nós nascemos com a capacidade de aprender. E aqui a gente está falando de vendas. Venda algo. Olha que interessante, esse é um ótimo investimento para a gente fazer em nós mesmos. Porque a venda, ela exige de nós tantos aprendizados. É um processo que a gente vai ter que aprender tanta coisa, de articulação, de discurso, de como que eu aproximo, como eu convenço aquela pessoa, como eu enxergo aquilo que eu estou vendendo de uma forma que seja interessante para os outros, né? Vender é também enxergar o mundo a partir de uma perspectiva que não é a sua, porque aquilo que convence você a comprar algo não é necessariamente o que vai convencer o outro a comprar este algo. Então a venda, ela é um processo de aprendizado muito grande. Mesmo que você não seja uma pessoa que trabalha com vendas, que faz vendas como uma forma profissional, a dica é: aprenda, faça, escolha algo e procure vender. Tente vender. O processo vai ser muito enriquecedor para você. Você vai aprender muitas coisas, por mais difícil que seja. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tem uma enorme dificuldade em fazer vendas, mas estou trabalhando, estou treinando para aprender a fazer isso. Não só porque a venda é algo importante no meu processo de trabalho neste momento da minha vida, mas também porque esse processo
está me ajudando a descobrir e aprender habilidades novas, a descobrir coisas novas sobre mim e sobre o mundo. Então, vendas é uma coisa que pode ajudar bastante, mesmo que você não precise. Tente vender. Você vai aprender coisas muito legais nesse processo, tenho certeza. Por mais que possa ser doloroso, vale a gente aí cultivar a saúde e aí associar isso a esse aprendizado. Bem interessante. Uma outra forma da gente investir na gente mesmo é ensinar algo para alguém. Ensinar é um processo tão fantástico para a gente aprender e dominar aquilo que a gente já sabe e até mesmo aquilo que a gente precisa aprender. Eu gosto bastante de ensinar e mesmo escrever sobre aquilo para outras pessoas. A gente aprende de uma forma muito orgânica, de uma forma desorganizada, eu vou dizer assim, porque as coisas se conectam de uma forma não linear. Quando você vai ensinar isso para outra pessoa, você precisa organizar os seus pensamentos de uma forma linear. Esse processo é enriquecedor para o seu cérebro. Ele vai conseguir colocar uma ordem e racionalizar aquilo que você já sabe e você vai dominar isso de uma maneira ainda mais profunda. Ensinar algo que você sabe, ou mesmo preciso aprender algo, vou treinar este meu conhecimento ensinando, né? Ou mesmo simulando que eu estou ensinando isso para outra pessoa, é uma forma muito legal da gente investir na gente mesmo, aprender novas habilidades e também dominar aquele assunto que a gente está ali desenvolvendo o ensinamento, o aprendizado para outras pessoas. Então, isso é uma ótima maneira da gente investir na gente mesmo, em ensinar as coisas que a gente sabe o que aprender para outras pessoas. Seja de verdade ou simulado, mesmo a simulação ajuda muito a gente nesse processo. A nossa oitava dica é se expor à arte e ideias criativas regularmente. A gente, às vezes, tem se afastado da atividade de ir ao teatro, de ir ao museu, de olhar para aquilo que foi produzido enquanto belas artes, daquilo que foi produzido enquanto uma ideia criativa. Mas isso ainda é muito enriquecedor. A gente precisa ir ao museu, enxergar aquelas obras, observá-la, refletir sobre elas, claro. Tudo aquilo que a gente olha de forma passiva, ou seja, que eu não reflito sobre o que está na minha frente, eu não vou absorver aquele conhecimento e evoluir. Mas se eu vou ao museu, por exemplo, e olho um quadro, e estudo, e questiono, e tento compreender aquele quadro, eu estou absorvendo muitas informações e deixando meu cérebro conectar conhecimentos que estavam ali repousando. Eu dou uma chacoalhada naqueles pensamentos, eles vão se conectando e criando novas conexões. Isso é algo muito importante, ajuda a gente, é uma ótima maneira da gente investir em nós mesmos. Mesmo que você não consiga ir presencialmente, né? Vamos usar na internet, olhar esses quadros que já estão disponíveis na internet. Hoje tem até tours 360 que a gente pode fazer em museus famosos, olhar essas obras, entender, de repente fazer aquele cursinho de arte rápido que tem ali no YouTube, que tem na internet. A gente consegue aprender coisas maravilhosas e a gente consegue compreender o mundo de uma outra maneira. Se expor à arte é uma coisa muito boa, é um investimento excelente para nós e com certeza vai expandir as nossas habilidades e os nossos conhecimentos de uma maneira muito enriquecedora para nós. No nosso nono item, nossa nona dica é aprender novos idiomas. Olha que interessante. E não precisa ser o idioma que está no momento. Preciso aprender inglês, preciso aprender chinês, mandarim, preciso aprender... Enfim, não é aprender aquilo que normalmente está se falando. Busque algo que você goste. Claro, para algumas carreiras, aprender inglês é fundamental. Então eu diria, se na sua carreira o inglês é fundamental, me esforçaria para aprender o inglês, porque é importante. Se para a sua carreira aprender o espanhol é muito importante, eu investiria em aprender o espanhol. Mas, de uma forma geral, aprender qualquer idioma é algo importante. Principalmente se a gente se expõe à cultura daquelas pessoas, daquele povo, daquele país. Isso é muito importante para a gente. A língua, ela também é um reflexo do espírito, da energia e da cultura de cada país. O nosso idioma, o nosso português, falado no Brasil, ele também é uma representação da nossa cultura. A gente vê isso nas palavras, nos memes, nas brincadeiras, nas piadas, nos ditados populares. Isso é uma representação muito forte da nossa cultura. Quanto mais você aprende sobre o idioma, né, e aprende um idioma de uma outra cultura, você também está entendendo aquela cultura, absorvendo aquele conhecimento e descobrindo novas maneiras de se comunicar. Uma palavra que no Brasil, né, que no português brasileiro, a gente tem como expressar alguma coisa, você não vai ter essa mesma palavra de repente no outro idioma. Você vai ter que descobrir uma outra maneira de comunicar o que você precisa, porque aquelas
as mesmas palavras não são as mesmas coisas naquele outro país. E você está criando nisso uma habilidade do seu cérebro de se comunicar com novas habilidades. Olha que interessante, você não só está absorvendo uma cultura, mas descobrindo novas maneiras de se comunicar com o mundo que está ao nosso redor. E de repente você consegue até adaptar essa maneira para o nosso idioma natural, né? Nosso idioma nativo, nosso idioma mãe, a gente consegue adaptar e nos comunicar ainda melhor. Aprender outros idiomas é algo fantástico, é muito bacana. Então, se você tiver que escolher algum ali pelo seu trabalho, não gostar muito, vamos tentar ressignificar isso de alguma maneira, colocar isso numa música que você gosta, colocar isso numa série, num seriado que você curte. Se você pode escolher amplamente, escolha um outro idioma, vivencie essa outra cultura, vai ser um investimento incrível, você vai aprender coisas maravilhosas, até para aquelas conversas corriqueiras ali nos nossos encontros finais de semana, no churrasco, a gente vai ter uma conversa muito mais enriquecedora, porque vamos saber coisas interessantes aí do mundo para compartilhar na nossa roda de amigos. Uma ótima dica para nós investirmos em nós mesmos. A nossa 10ª e última dica de investimento em si mesmo, que é para a gente conseguir ali evoluir, crescer, aprender, enxergar o mundo de uma forma muito mais ampla, é praticar a introspecção, olha que coisa interessante, e parar de dizer sim para qualquer coisa que aparece na nossa frente, as nossas besteirinhas, né? Isso é um ponto muito importante. A introspecção é uma atividade da gente olhar para nós mesmos, enxergar em nós mesmos e trabalhar de forma interna aqueles problemas, aquelas dificuldades, aquelas questões que nós temos. Isso é muito importante. Conforme a gente vai resolvendo esses problemas de uma forma introspectiva, internamente, mais fácil vai ser a nossa vida, porque esses problemas vão se tornando ali resolvidos, né, vão saindo da nossa mente e a gente pode se concentrar nas coisas que estão acontecendo agora. Quantos problemas a gente carrega do nosso passado, ou quantas preocupações a gente carrega do nosso futuro, que impedem a gente até de vivenciar plenamente as coisas que estão no nosso presente, porque estamos preocupados com o futuro ou sofrendo por algo do passado que eu já nem consigo mais mudar. A introspecção é um processo para eu conseguir entender, ressignificar e lidar com esse passado que eu não posso mudar e com esse futuro que a gente pode ali colocar, né, plantar as sementes que a gente puder, mas eu não posso ter a segurança 100% do futuro porque ele não depende só de mim, depende de uma série de fatores, variáveis que eu nem controlo. Então, quando a gente consegue, com a introspecção, trabalhando esses pontos, a gente consegue vivenciar o presente de uma maneira muito mais ampla e plena. Isso torna a vida menos estressante. Então é bem importante a introspecção para que a gente consiga fazer isso. E um outro ponto é entender os valores que a gente tem. Quais são os valores reais que a gente tem e aquilo que é importante ou não nas nossas vidas? Quando a gente consegue definir isso, a gente pode dizer sim para as coisas que fazem sentido e dizer não para aquilo que não faz sentido. A gente tem que aprender também a dizer não para aquelas coisas que não fazem sentido na nossa vida, que não complementam os nossos sonhos ou desejos. Isso ajuda a gente a evoluir e a conseguir concentrar as nossas energias e esforços, que são escassos, em coisas que realmente têm significado e vão nos levar aonde nós desejamos, aonde nós queremos, para conquistar os nossos objetivos. Então essa é uma dica muito importante. Trabalhar a introspecção às vezes precisa de uma ajuda externa, tá? De repente vou pegar ferramentas com uma pessoa terapeuta, com livros de psicologia, para conseguir ter ferramental e trabalhar a introspecção. Não significa que a gente conversando com a gente mesmo, que a gente já vai saber como fazer, tá? Muitas vezes a gente precisa de uma boa ferramenta, a gente precisa ali de algumas técnicas para conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais eficiente e efetiva. Mas vale a pena esse investimento em nós mesmos, de trabalhar a introspecção e dizer sim para aquilo que realmente faz sentido, que é importante, onde a gente possa também entregar ali um valor, um resultado bacana. Então aqui são 10 dicas que eu reuni, que eu acho importante, que eu aplico na minha vida, eu por isso que coloquei, eu acho isso muito legal, que são dicas que a gente tem para investir em nós mesmos, tá? Também foi inspirado ali no nosso conteúdo da Lux, que é uma plataforma de ensino bem interessante, vi esse material lá, trouxe para cá, fiz um contexto dentro daquilo que eu acho também importante, eu queria compartilhar e registrar isso nesse momento para todos nós, para a gente pelo menos ter algumas ideias de como investir na gente mesmo, de como esse investimento é importante e como a gente vai encontrar coisas muito maravilhosas quando a gente consegue também evoluir a nós mesmos com essas ferramentas. Espero que elas tenham sido úteis, espero que você se inspire, espero que algumas delas você consiga aplicar na sua vida e que consiga aí ter uma vida mais plena, mais legal, mais bacana, mais tranquila, menos estressante, que eu acho que esse é o grande objetivo que a gente tem nos nossos dias e na nossa vida, enquanto a gente estiver aqui nessa vida
terrestre. Muito obrigado a quem me acompanhou até aqui e, como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.